Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 12. O nosso objeto de conhecimento, matrizes estéticas culturais, como detalhamento, aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística na música contemporânea e no contexto folclórico manifestados pela representação cultural, identitária, histórica, hábitos e valores do território brasileiro. Então, nós vamos falar de música e da nossa relação da produção artística com outras matrizes estéticas culturais. Olha onde eu vim parar. Vocês fazem alguma relação com essa imagem? E aí, vocês estão vendo, tem vários elementos, né? Posso falar que tem várias camadas aqui nessa imagem. Temos a participação de povos indígenas, personalidades religiosas, temos uma cruz. Faz alguma referência? Vocês lembram de algum momento da nossa história que a gente teve essa cena acontecendo? Então, quando a gente olha esses elementos, a gente pensa logo no momento em que os indígenas já habitavam o solo brasileiro e chegou ali, né? Os portugueses chegaram, encontraram nosso solo brasileiro com os indígenas que já habitavam aqui. E eles começaram a querer entender o que acontecia. O que está acontecendo aqui? Quem são essas pessoas? Por que eles estão falando esquisito? O que eles estão falando? O que eles estão fazendo? E assim a gente começou a viver um processo de colonização, onde os portugueses chegaram e colocaram ali muito da sua identidade cultural, dos seus elementos culturais, na intenção de fazer os indígenas se apropriarem daquilo. Então, eles utilizaram o teatro de catequese, por exemplo, a ação cênica, com a intenção de catequizar os indígenas. Na época do descobrimento do Brasil, os portugueses se surpreenderam com a maneira de vestir dos nativos e a maneira como eles faziam músicas, cantando, dançando, tocando instrumentos. Nesse primeiro momento, instrumentos como chocalhos, flautas e tambores. Então, quando os portugueses chegaram, eles ficaram confusos, surpresos, porque esses nativos, esse pessoal está se vestindo de uma forma diferente, eles fazem música de um jeito diferente, eles cantam, eles dançam, eles tocam instrumento, tudo ao mesmo tempo, né? Então, eles ficaram confusos. Como assim? Como é que eles conseguem tocar, cantar, dançar, tudo ao mesmo tempo? E eles não entendiam o que estava sendo dito, por motivos óbvios, né? Não era o mesmo idioma. Então, ali ficou uma grande confusão, né? Porque eles começaram a não entender o que estava sendo passado ali, o que aquele povo estava falando, assim como os indígenas não entendiam o que eles estavam falando. Então, foi nesse momento que eles começaram a estruturar, os portugueses começaram a estruturar uma forma de passar elementos culturais deles para os indígenas. E nesse momento que eles perceberam ali que eles tinham uma identidade cultural, que os indígenas tinham uma identidade cultural, eles utilizavam ali muitos instrumentos musicais próprios deles. Um deles era o maracá. O maracá era um instrumento muito apreciado pelos indígenas tupis da costa do Brasil. E os índios costumavam dançar em círculos, cantando e batendo os pés. Então, olha só, esses indígenas, a gente está falando aqui mais especificamente dos tupis da costa do Brasil. Então, eles utilizavam o maracá e estavam ali cantando, né? Dançando em círculos, batendo os pés. Vamos ver agora um vídeo que ele mostra pra gente o que é o maracá. O maracá, esse instrumento que a gente acabou de ver, é um instrumento de percussão. Então, a batida, o som que ele faz é a partir da sua agitação. A gente agita o maracá, balança ele assim, e dentro,
né, tem as sementes, tem os elementos que fazem o som. Interessante que a criança, lá na sua primeira infância, quando é bebê, ainda é comum, né, eles utilizarem um instrumento como o maracá ali na sua socialização, porque é um instrumento onde eles têm uma pega fácil, eles conseguem pegar de uma forma fácil, e o som é emitido também de uma forma fácil, certo? Então, era um dos instrumentos musicais que eram utilizados pelos indígenas, né, o qual os portugueses se depararam quando chegaram aqui em solo brasileiro. Só que nós sabemos que eu costumo falar que nós somos uma grande mistura, né? Nós somos uma mistura da cultura indígena, da cultura europeia e da cultura africana também, porque os africanos, os negros foram trazidos também para solo brasileiro e a gente tem aí uma grande mistura de elementos culturais. E a gente vai falar um pouco sobre essa herança africana. Os africanos trouxeram consigo uma rica diversidade de ritmos, percussão e danças. Instrumentos como o atabaque, o berimbau, o agogô e o reco-reco se tornaram fundamentais para a criação de novas sonoridades. Então, elementos dessa herança africana, como o berimbau, o agogô, o reco-reco, eles foram fundamentais para a criação de novas sonoridades, de novos elementos da nossa identidade musical brasileira. Então, na nossa música brasileira, como é conhecida também como na nossa música popular brasileira, a gente vai encontrar elementos de herança africana, de herança indígena, porque fez parte do nosso processo de colonização. Nós temos uma grande mistura de elementos culturais. Vamos ver agora um vídeo que apresenta pra gente o berimbau e o som dele. O berimbau, como a gente acabou de ver, ele é utilizado também na capoeira. Então, no jogo da capoeira, o professor fica tocando o berimbau enquanto acontece a ação. Outro instrumento que é de herança africana é o reco-reco. O reco-reco ele também é utilizado no samba brasileiro, gênero musical tipicamente brasileiro, né? Traz aí forte identidade brasileira na música. O reco-reco ele é também um instrumento de percussão, porque o seu som é emitido a partir da fricção, do arrastar, né, de um elemento, uma haste, no instrumento musical. Vamos ver agora o vídeo que mostra pra gente o reco-reco. Então, o reco-reco é esse instrumento que nós acabamos de ver e ele ele emite o som a partir do arrastar daquela haste de metal, né, naquelas molas, digamos assim. Esse é um instrumento de percussão. Então, a gente consegue identificar que esses instrumentos, como outros que são de origem africana, eles fazem parte da nossa identidade musical brasileira. O samba, afoxé, maracatu, congada, lundu e a capoeira são exemplos da influência africana na música brasileira que permanecem até os dias atuais. A música popular urbana no Brasil imperial teve nos escravos que trabalhavam como barbeiros em Salvador e Rio de Janeiro uma de suas mais ricas expressões. Aí ao lado nós estamos vendo a imagem de uma representação do lundu. Como o lundu era praticado no século XVIII, né? É uma gravura, que é uma representação de como o lundu acontecia. Então, olha só quantos indícios da herança, da influência africana. O samba, o maracatu, congada, lundu, capoeira, afoxé, são exemplos. Por quê? Os barbeiros em Salvador, no Rio de Janeiro, né, e tinha como trabalhador os escravos. E eles foram trazendo consigo a sua identidade cultural, porque era uma forma deles se sentirem mais próximos de onde eles vieram. Então era comum eles se reunirem, né, nos momentos que eles tinham, que não estavam lá nas suas atividades laborais, eles se reuniam para dançar a dança africana, tocar a música africana, e eles trouxeram aí os seus instrumentos musicais e a gente se apropriou desses elementos,
na construção da identidade da nossa música brasileira. Então a gente vai encontrar na música brasileira a utilização desses instrumentos de origem africana. Instrumentos como o tambor, atabaque, cuíca, alguns tipos de flauta, marimba e o berimbau também são heranças africanas que constituem parte da cultura brasileira. Cantos como o jongo ou danças como a umbigada são também elementos culturais provenientes dos africanos. Aí a gente tem uma imagem de pessoas tocando berimbau, e o berimbau ele foi introduzido à roda de capoeira no século XX. Antes era acompanhado apenas por palmas e toques de tambores. Então a gente viu que o berimbau ele foi introduzido à roda de capoeira. Então olha só quantos elementos da cultura africana nós temos na nossa identidade cultural também. São elementos que também fazem parte do nosso cotidiano, né? E muitas vezes a gente nem se dá conta. Então é importante a gente parar para refletir também como esses elementos eles influenciaram na formação da nossa identidade cultural. Né? Nós temos elementos da cultura indígena, da cultura africana, da cultura europeia, porque fomos colonizados por portugueses, né? Então a gente consegue encontrar indícios de cada uma dessas heranças na nossa identidade cultural, porque chegou um momento que o povo brasileiro ele foi construindo a sua identidade. Só que como era comum no entorno ter esses elementos, né, a existência desses elementos, eles foram pegando um pouquinho de cada coisa, nós fomos pegando um pouquinho de cada coisa para construir a nossa identidade brasileira. Mas nós precisamos ter a consciência de que existem sim muitos elementos de cultura africana que fazem parte da nossa identidade cultural brasileira. A influência europeia desempenhou um papel significativo na evolução da música brasileira. A partir do século XIX, artistas e músicos europeus começaram a trazer novas influências e estilos musicais para o Brasil. Um gênero que surgiu dessa influência foi o chorinho. Então, olha só, a influência europeia que a gente vai começar a identificar aqui. Né? Nós vimos como os indígenas eles passaram né, muito dessa cultura, dessa identidade, desses elementos. Os africanos, né, elementos da cultura africana na nossa música, os instrumentos musicais e elementos da identidade europeia também fizeram parte do nosso processo de formação musical. E um desses elementos, dessa absorção dessa cultura europeia, a gente consegue perceber no chorinho. A gente tem até aqui uma imagem, né, representando os chorões, que chorões era o nome que era dado para os músicos que tocavam chorinho, né? Então, o chorinho é um tipo de música instrumental, caracterizado por melodias alegres e ritmos contagiantes. A influência europeia pode ser vista principalmente na presença de instrumentos como o violão, a flauta e o bandolim, que foram introduzidos pelos europeus. Olha só, agora a gente conseguiu identificar aqui elementos culturais que foram inseridos na música brasileira, elementos europeus como violão, a flauta e o bandolim. Então a gente tem, até aqui nessa imagem, tem a representação dos músicos, dos chorões tocando seus instrumentos. E esses instrumentos, ele tem ali uma forte referência à cultura europeia, a elementos da cultura europeia. O choro destaca-se pela capacidade de improvisar, de um instrumento dialogar com o outro ou mesmo desafiar o outro. Olha só que interessante, né? O choro ele tem essa característica onde os instrumentos eles podem improvisar, ou seja, não ter ali uma sequência prévia estabelecida, eles podem criar naquele momento, eles podem até desafiar um som e desafiando o outro. Tem como origens estilísticas, o estilo do chorinho, ele tem como origem o lundu, que é um ritmo de inspiração africana.
à base de percussão, com os gêneros europeus como shot, valsa e principalmente a polca. Agora eu vi, professora, a senhora está falando aí há um tempão dessa mistura de cultura indígena, africana e europeia, e aqui no chorinho a gente consegue identificar os elementos da cultura africana, porque veio de um ritmo como o lundu, que tem, né, origem africana, com shot, valsa, polca, que são de origem europeia. Então a gente tem aí uma mistura, né, desses ritmos, onde os chorões, né, que são os músicos que tocam o choro, eles utilizam esses instrumentos, todas essas influências, para fazer as suas composições musicais. A composição instrumental, ou seja, dos instrumentos dos primeiros grupos de choro, era baseada na trinca, flauta, violão e cavaquinho. Então, eram 3 tipos de instrumentos, que era a trinca, flauta, violão e cavaquinho. A esse núcleo inicial do choro também se chamava pau e corda, por serem de ébano as flautas usadas. Então, a gente tem flauta, violão e cavaquinho. O cavaquinho e o violão são instrumentos de corda. Eles emitem o som a partir do dedilhar das cordas. A flauta é um instrumento de sopro, só que ela era feita de ébano, que é um tipo de madeira. Por isso que no início, como o choro, a composição inicial dos grupos de choro era flauta, violão e cavaquinho, então também esse núcleo era chamado de pau e corda, por ser um instrumento de madeira, que era a flauta, e instrumentos de corda, que é o violão e o cavaquinho. No final do século XIX e início do século XX, outros instrumentos de sopro e cordas, como o bandolim, o clarinete, o flautim, eles foram incorporados aos conjuntos e utilizados também pelos solistas. Então, aquela formação inicial, que era pau e corda, aquela trinca da flauta, do violão e do cavaquinho, ela foi enriquecida, foram adicionados outros instrumentos musicais, como o bandolim, o clarinete, o flautim, e eles foram incorporados a esses conjuntos de choro e permitiram, né, que outros sons fizessem parte daquela performance do chorinho. Então a gente chegou aqui numa grande reunião de músicos de choro agora. Nós vamos perceber como eles tocam os instrumentos. A gente percebe que tem os instrumentos de corda, instrumento de sopro, tem um instrumento de percussão, né, ali na ponta. Então vamos olhar agora como é que eles fazem essa execução desses instrumentos no chorinho. Muito bem, vamos dar parabéns aos rapazes que tocaram aqui brilhantemente seus instrumentos. Então, assim, né, a gente consegue identificar um pouco como era o som de cada um desses instrumentos. E o chorinho é um dos gêneros musicais brasileiros. Vamos falar um pouco sobre a música popular brasileira agora. A valorização do Brasil e suas brasilidades estava além dos acordes musicais. Era um ato político. Em seus primeiros anos, a poesia e o posicionamento artístico da MPB, que é a música popular brasileira, estavam ligados ao Brasil da época. Sendo assim, artistas, canções, shows e até obras inteiras
denunciavam e combatiam a repressão militar. Não temos como falar da música popular brasileira, da história da música popular brasileira, sem falarmos do momento da ditadura militar, né? Porque fez parte da nossa história e fez uma participação muito importante, digamos assim. Ela influenciou ali, ela direcionou muito o fazer artístico da música naquele momento. Nós vamos assistir agora um vídeo de uma explicação para a gente do professor Artemison de História, explicando o que aconteceu ali, o que era esse regime militar e o que aconteceu para fazer essa repressão, digamos assim, da música brasileira. Olá, nós vamos falar um pouco hoje a respeito da ditadura militar, né, que é um período que se estendeu de 1964 até 1985. E o que vai marcar de modo profundo esse período? Primeiro, nós vamos ter a questão da suspensão dos direitos civis e políticos da população de modo geral, principalmente através do processo da criação dos chamados atos institucionais, que era uma forma ali do governo legitimar, né, o excesso de poder que tinha nas mãos naquele momento. E esses atos institucionais, quando suspendiam esses direitos civis, também acabavam por mexer com várias áreas da vida da população brasileira, como, por exemplo, na própria questão da livre expressão e da produção artística também, como, por exemplo, na questão das músicas, ok? Então, nesse momento, serão criados órgãos responsáveis por fazer a chamada censura, onde as letras das músicas, por exemplo, que eram escritas e que deveriam ser tocadas nas rádios, até mesmo nos festivais de música, tinham que passar por um órgão de censura, onde o censor, ou seja, a pessoa que ia avaliar e validar ou não essa letra, para dizer se passava ou não, tinha que dizer se essa música tinha alguma coisa contra o governo ou não. Então, os cantores, né, os compositores, para passar por essa censura, se utilizavam de algumas artimanhas, como, por exemplo, utilizar o duplo sentido ali, né, uma letra que estava mais escondida ali, o real sentido dela por trás do que se queria dizer. Ou seja, havia uma grande insatisfação de grande parte da população brasileira com o regime militar nesse momento, que era extremamente opressivo. Entre eles, claro, os artistas. Então, as letras das músicas eram escritas com a tendência de mascarar o real sentido de trazer uma crítica, ou seja, a música nesse momento vai se tornar uma ferramenta de resistência à ditadura militar. Exemplos, nós temos música Cálice, de Chico Buarque e de Gilberto Gil, né? Utilizando esse termo, né? Cálice. O cálice de quê? De ficar calado, fazer esse trocadilho também com o objeto, o cálice, né, que é tipo um copo onde você bebe algum líquido, alguma coisa. Então, é um dos exemplos, utilizando assim, esse tema religioso, né, que Cristo disse lá na Bíblia, né, que é citado: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então, eles utilizaram esse termo, fazendo esse trocadilho com sentido. Para quê? Para dizer: passa de mim, tira daqui essa ditadura, essa opressão, esse sofrimento que está sobre a população brasileira. Então, eles fizeram esse trocadilho. Assim como também, por exemplo, a mosca, né, do Raul Seixas, que eu sou a mosca que pousou em sua sopa e não adianta me exterminar, ou seja, falando do movimento revolucionário antiditadura que surgia no Brasil para lutar por direitos, mas também que mesmo se houvesse alguns que fossem perdidos, alguns companheiros que ficassem no meio do caminho, surgiriam outros que viriam para lutar por essas questões. Então, queridos, é isso. Até uma próxima. Que incrível essa contribuição do professor Artemison para a gente, né? Para a gente entender o contexto brasileiro daquele momento, da sociedade brasileira. Estávamos passando por um momento de repressão, né? Um momento onde todo mundo estava sendo vigiado. Então, as produções artísticas, a música, os nossos compositores começaram a pensar em formas de estar ali driblando, né, essas limitações. Olha só, com o Ato Institucional 5, também conhecido como AI-5, a repressão e a censura da ditadura militar brasileira fizeram com que as manifestações fossem feitas de formas mais sutil, com ironias e metáforas. Foi o caso da canção Cálice, composta por Chico Buarque e Gilberto Gil, que foi uma das canções que o professor Artemison citou pra gente. Então vamos dar uma olhada na letra da música. Olha só. Pai, afasta de mim esse cálice
de vinho tinto de sangue. O cálice, como o próprio professor Artemiso explicou para a gente, ele estava fazendo uma referência à palavra cálice, de se calar, né? De ficar calado. Então, eles não poderiam falar isso abertamente e eles colocavam de uma forma velada, de uma forma disfarçada. Eles tentavam passar essa mensagem de uma forma disfarçada. Como é difícil acordar calado. Se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado, eu permaneço atento, na arquibancada, para a qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa, ou seja, eles estavam o tempo todo em alerta, né? Porque a qualquer momento o monstro da lagoa, né? Aquelas pessoas, a polícia, eles vinham com esses instrumentos de repressão. Os militares apareciam para fazer, né, essa repressão do que estava acontecendo. Então, os compositores, eles não podiam colocar essas mensagens de uma forma direta e objetiva. Então, eles faziam, né, essa mensagem, eles colocavam essa mensagem nas músicas de uma forma velada, de uma forma diferenciada. Só que muitas vezes era identificado no processo de censura, porque eles escreviam essas músicas e era enviado para o instrumento de censura que fazia a leitura e falava, não, essa aqui pode passar, essa pode ser gravada. Ah, não, essa daqui não tá legal não, porque tá falando do regime militar, não pode. Então, esse instrumento, este órgão regularizador, ele direcionava o que poderia ou não. Algumas letras passavam, outras não. A gente vai mostrar agora um QR Code da música do Chico Buarque, a música Cálice. Façam, né, leiam aí, façam a leitura desse QR Code, que ele vai dar direto no canal do Chico Buarque. E escutem a música, que ela tem uma letra muito rica. Além da forte presença dos protestos e críticas à situação política do Brasil, a MPB também é e foi marcada pela valorização das diversas expressões musicais do país. Dessa forma, diferente de gêneros nacionais como a bossa nova, que possuía características sonora, visual e até vocal bem delimitada, a MPB era marcada pela diversidade. A nossa música popular brasileira, ela é diversa, né? São muitos os nomes da MPB, sendo difícil listar todas as personalidades importantes desse gênero. Entretanto, podemos destacar o carioca Chico Buarque como um dos maiores representantes, ao lado de Caetano Veloso, Geraldo Vandré, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Edu Lobo, Nara Leão, Elis Regina, Maria Bethânia, Gonzaguinha, Tom Zé, Os Mutantes, entre tantos outros músicos incríveis que nós temos na história da nossa música popular brasileira. Então são várias personalidades que foram importantes, que são importantes para a identidade da música popular brasileira. E tem uma curiosidade, vamos ver? Você sabia o Dia da Música Popular Brasileira, celebrado em 17 de outubro? A data foi instituída em 9 de maio de 2012, como homenagem à compositora, pianista e maestrina Chiquinha Gonzaga. Então, nós temos o dia 17 de outubro reconhecido como o Dia da Música Popular Brasileira. Essa música que carrega a nossa identidade, que carrega elementos de uma cultura indígena, de uma cultura africana, de uma cultura europeia, numa grande mistura, trazendo ali, né, a nossa identidade cultural brasileira. E nós precisamos nos orgulhar dessa música e dessas apresentações, dessas composições artísticas e culturais.